glorificado, exaltado é o nome do Senhor, o nosso Deus. A Jesus Cristo seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que Deus possa abençoar a cada vida, a cada um que adentrar nesta pregação, a cada um que estiver a adentrar a este canal, que a graça, a paz do Senhor Jesus venha estar com cada um de vós. Que o Espírito Santo de Deus possa vos achegar às vossas casas, às vossas vidas, às vossas famílias, aos vossos familiares, para que a plenitude do poder e do Espírito de Deus esteja convosco. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalarão, mas permanecerão firmes para todo sempre. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Você que está adentrando a este canal, neste momento, hoje eu irei trazer uma palavra da parte do Senhor, um alerta espiritual de fatos que ocorrerão e de fatos reais para a sobrevivência de cada família, de cada um. É necessário que ouça esta mensagem até ao final. Não é para muitos, é para poucos, é para aqueles que temem e colocam a confiança no Deus Criador dos céus e da terra, pelo poder da tua palavra, que é viva, santa e que é eficaz. Que Deus possa estar com vossas famílias, com os vossos familiares, aos vossos corações. Compartilhe esta mensagem para alcançar mais vidas, que é para a sobrevivência de cada família, é para a sobrevivência de cada um que adentrar a este canal. E de muitos terão esta oportunidade de ouvir esta mensagem. Mas você que está a adentrar a esta palavra, está sendo abençoado por Jesus Cristo, porque é um alerta de fatos que irão acontecer rapidamente, para que estejais ligado no trono do Senhor dos Exércitos celestiais, para que não venhas passar por tribulações sem ser avisados, porque Deus revela o oculto ou escondido, revela o presente e o futuro, porque Ele é o dominador de séculos em séculos, de reinos em reinos. Ele é o Senhor dos Exércitos. Em nome do Pai, Jesus Cristo. Em nome do Filho, Jesus Cristo. Em nome do Espírito Santo e dos 7 Espíritos que está diante do trono do Senhor dos Exércitos celestiais. Que neste momento a glória do Senhor venha vos revestir, a tua casa, a tua família, aos teus familiares, que venha alcançar os teus bairros, as tuas cidades, que todas as forças malignas venham ser dissipadas pelo nome de Jesus Cristo, que os vossos olhos possam se abrir e entender ao conhecimento das Escrituras Sagradas, para que possa vos revelar a sobrevivência desta era, desta geração que está em trevas e que já não colocam ao teu caminho no Senhor dos Exércitos. Deus avisa aqueles na qual Ele ama. A palavra de Deus está em Gênesis 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Aconteceu que ao fim
ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, eis que estava em pé, junto ao rio. Eis que subiram do rio 7 vacas formosas à vistas, gordas, de carnes, e que pastavam no prado. Eis que subiram ao rio após elas outras 7 vacas feias à vistas e magras de carne. E pararam junto outras vacas na praia do rio. Essas vacas feias à vistas e magras de carne comiam as 7 vacas gordas e formosas à vistas. Então acordou Faraó. Depois dormiu de novo e sonhou outra vez. Eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Eis que 7 espigas miúdas e queimadas de vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoraram as espigas grandes e cheias, e acordou Faraó. Eis que era um sonho, e aconteceu que pela manhã o seu espírito se perturbou. Fala assim comigo, olha para cá. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, através da tua palavra. Me instrui através dos teus caminhos, Jesus Cristo, para que eu possa passar por estes dias difíceis na tua presença e que a tua provisão venha sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, para que possamos sobreviver a este tempo difícil. A palavra de Deus em Gênesis 41, ela vai nos relatar que houve, um fato convicto e certo, existiu e aconteceu. Não é uma história escrita em quadrinhos e projetadas por homens humanos. É um fato, uma realidade que aconteceu naquela era e que é vinda esta geração futura e que acontecerá por estes dias. Porque a palavra nos relata que da mesma forma que foi no princípio, assim será no fim. O que está ligado nos céus, está ligado na terra. Tudo segue uma linha, e esta linha é a determinação da palavra do Altíssimo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra vai nos relatar que o rei do Egito, ele teve um sonho, ele teve uma visão, e ele se perturbou ao teu coração, porque ninguém podia interpretar a tua visão, o teu sonho, que foi dado por Deus, para que se levantasse um homem sobre aqueles tempos difíceis que viriam sobre a terra, um homem cujo o nome dele era José, e conhecido como José do Egito. José, no qual foi traído pelos teus irmãos, porque Deus o escolheu. Deus tinha um propósito de salvação daquela era, naquele tempo, para que ele se levantasse no governo daquela geração, para que a terra sobrevivesse e a sua família sobrevivesse sob as promessas dadas a Abraão, a Isaac e a Jacó. E esta promessa, ela nos alcança nesta era futura, nesta era, nesse século 21. Ela nos alcança para fatos reais aos olhos de toda a humanidade, que anda disperso, caminhando como cegos ao meio-dia, e já não vê a luz. Nós vemos nas mídias, redes nacionais de televisão, todos os sinais que estão escritos e descritos nas Escrituras Sagradas estão acontecendo diante dos olhos de toda a humanidade. Mas eles querem cestar, eles querem ir para o sabadão,
Eles querem se acovardar dentro de si e não reconhecer ao Deus Criador dos céus e da terra. Fenômenos sobrenaturais atingem a existência do planeta, dizimando reinos, nações, pelo gelo, pelo fogo, pelas pestes, pelas doenças. As guerras se propagam. 70% da humanidade está em guerras de reinos. E as guerras espirituais se intensificam na terra nos últimos dias. Perante aos olhos de todos, milhões têm perdido as vidas por não dar crédito e ouvir a voz de Deus. Desde aquela geração na qual Deus levanta José, e Deus levantou ele entre todos os irmãos. Deus escolheu o menor da casa. Os irmãos invejaram a ele pela sabedoria, porque ele contou aos sonhos no qual Deus o revelou. Até o pai não entendeu a visão. Mas quando Deus, ele tem uma determinação na vida do homem, nada e nem ninguém pode impedir. Ali os teus irmãos jogam ele numa cisterna, e ele é vendido como escravo. E ali ele vai para o deserto do Egito, passa pelo deserto e é vendido como escravo, chega ao Egito, à casa de Potifar, e Deus ali vai preparando o caminho. E ali José vai crescendo em conhecimento e entendimento, e no final ele vai parar numa prisão por algo que ele não cometeu. As nossas lutas, as nossas provas que temos passados nesta era, nesta geração, o deserto da tua vida, as tuas lutas não são para a tua morte, mas para a glorificação, porque todos nós teremos aflições nesta terra. Mas tenhais bom ânimo, porque Jesus venceu perfeitamente pelos teus fardos, pelos teus jugos. E ele caminhou perfeito sendo santo, esvaiu a cada gota de sangue na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida. O alerta mundial sobre todos os reinos em guerras, que afetará todo o planeta Terra. Fenômenos sobrenaturais assolam a Terra. E esta assolação está sobre todo o planeta. E a palavra de Deus, ela vem nos relatar que chegará um tempo que o homem trabalhará para comprar uma saca de arroz, trabalhará para comprar 1 quilo de feijão com o salário do teu mês todo, para se manter vivo. E muitos que tiver dinheiro não comprarão. Eu quero alertar a vós que entraram aqui neste canal, porque assim como foi no princípio, é relatado o que será no fim. E para que a provisão não venha faltar na tua casa, na tua família, porque não será da mesma forma, mas será o mesmo fato. Os alimentos faltarão nas prateleiras do supermercado. Muitos terão dinheiro para comprar e não comprarão. Faça uma dispensa, porque será por um tempo breve, mas muitos morrerão. 1/3 da terra morrerá, por não estar ligado na palavra, nas escrituras sagradas. Porque toda reação que existe na terra afeta todos os reinos e nações. E quando há guerra, as coisas sobem, encarecem, o petróleo, o combustível, o alimento. E as chuvas intensificadas, as mãos do Senhor nas dores de parto sobre toda a terra, que não irá produzir. As guerras impedirão de chegar o alimento às prateleiras do supermercado. E vós que estão ouvindo, eu sou uma voz que clama no deserto, uma pequena voz. Não sou pastor, não sou religioso, eu sirvo a um Deus fiel, justo e verdadeiro, que se chama Jesus Cristo, o dono do universo. E esse alerta é para que você que está ouvindo esta mensagem, faça-se um estoque de alimentação, um estoque de medicamento, um estoque para que quando esses dias chegar ao Brasil,
a sua família não pereça pela fome. A tua casa não pereça pela fome. Porque mesmo se você tiver todo o dinheiro na sua conta bancária, não vai valer de nada. Porque não terá da onde comprar. Não terá da onde prover. Então Deus, Ele avisa aqueles que o temem, para que se preparem. Esta geração que andam como cegos ao meio-dia e já não vê a luz, para que não sofra as consequências do pecado, porque muitos morrerão. Porque a Bíblia está escrito, morrerão pelo fogo, pelo gelo, como já tem morrido, pelas guerras, pelas pestes, pelas doenças, pelas armas bioquímicas e nucleares. Muitos tinham casas no dia de ontem, tinham vidas. José é levado ao Egito e dentro de uma prisão, na qual ali se encontrava o copeiro-chefe que servia na mesa do rei e o padeiro-chefe. E ali dentro daquela prisão, na qual ele estava sendo preparado para salvar uma geração de uma promessa que foi feita a Abraão e a Jacó e a Isaac. Agora esta promessa, ela chega aos nossos dias de hoje, porque assim como foi no princípio, será no fim. Seremos perseguidos, mortos, traídos. Não espere um Deus que vai adocicar a cruz. Ele avisa aos teus servos e dá a provisão para se suster pelo poder da fé, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos estão dispersos neste tempo. E ali José interpreta os sonhos daqueles dois homens que serviam ao rei do Egito. Ele fala com o copeiro, fala assim: se lembra de mim quando lá estiver juntamente a Faraó. E falou com outro que ele seria morto, enforcado. E assim aconteceu. Mas quando aquele copeiro foi restabelecido diante de Faraó, ele não se lembrou de José. Porque nós somos assim. Quando nós sofremos, nós não lembramos daquela pessoa que nos estendeu a mão quando nós estamos bem, mas quando nós estávamos maus, foi alguém que nos estendeu a mão. Jesus te estende as mãos todos os dias, e muitos não lembram dele, que ele dá o ar que respira, o alimento que come, a roupa que veste, a casa que abriga. Muitos se levantam pior do que os animais, porque os animais adoram ao Senhor e reconhecem ele na tua grandeza. O ser humano está se desviando para precipícios de abismos e assolações. E não pense que vos sois inocente, porque tens o testamento, a palavra das Escrituras, que é constituída pelo sangue na cruz do Calvário, e por todos os profetas que morreram por esta palavra, que fica enferrujada ao seu armário, ao seu guarda-roupa. E não procurar o conhecimento e o temor e a sabedoria do Senhor. Porque muitos acompanham as mídias, redes de televisão, mas vocês têm que estar ligados na Bíblia, para que acompanhais e sobrevivais até a vinda do Senhor. Porque breve ele está voltando, a qualquer momento. Ao ressoar da trombeta, todo joelho se dobrará e toda língua o confessará. E neste dia, será um dia de grande tormento, como nunca houve e nunca haverá. Eu quero te dizer que esta provisão que vem da parte do Senhor, para que vos abra os vossos olhos, para que não falte mantimento para a sua sobrevivência na tua casa. Não pense que o Brasil escapará. Todas as nações faltarão alimentações. Então, se prover, faça uma dispensa, compre remédios, ajunte alimentos, porque a guerra generaliza 70% dos reinos e das nações, fora as guerras espirituais que se intensificam em toda a terra. Quem tem ouvidos ouça, e quem tem olhos veja, testifique a palavra no teu coração.
Porque muitos terão dinheiro, fala assim, eu tenho dinheiro, eu posso comprar, mas não irá comprar, porque não terá a quem comprar. Esse tempo será um tempo breve, não longo, não é uma coisa para anos, mas vai acontecer. E muitos morrerão, porque o ser humano não passa mais de uma semana sem se alimentar. Ele não consegue. Jesus sendo Deus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, porque ele era um ser celeste, mesmo sendo no corpo humano. Mas o homem, o máximo que ele consegue ficar sem alimentar é 7 dias. Ele não passa de 7 dias. Porque se passar, o corpo começa a desidratar, sem tomar água e sem comer, ele morre. É necessário que Deus avise, ele não vai descer para o que você pode fazer, ele não vai fazer por você. As nações e os reinos estão sendo avisados. Muitos estão zombando e estão dispersos. Assim como foi no princípio, será no fim. Naquela era, Deus levantou José. Mas nesta era, Deus levantou os profetas para profetizar. Para que você ouça e faça a sua parte. Para que sobrevivas. Ele não vai levantar um governador. E ali, Faraó tendo uma visão, um sonho, ele perturba o teu coração, e não tinha nenhum sábio, cientista ou astrólogo naquela época que podia revelar aquele sonho que perturbou o coração de Faraó. Aí ali naquele momento o copeiro lembra quando ele estava na prisão, da visão que ele teve, do sonho que ele teve, cujo José revelou, pelo Espírito de Deus que habitava em José. Porque ele estava determinado para aquele tempo, para aquela geração, para que nós sobrevivêssemos e chegasse a nós hoje esta palavra. E esta palavra chega como uma palavra de edificação aos vossos corações, para que desperta tu que dormes. E acompanhe as escrituras sagradas, os fatos, não só a Netflix, as novelas, desligado, fofocando da vida dos outros, mas acompanhe para a sua sobrevivência, mantenha firme-se na fé, ajudem as pessoas alertando, salvando vidas e almas para Deus. Trabalhe para o reino dos céus, para que sejais reconhecidos segundo a grandeza do Senhor, segundo as suas boas obras da fé em Jesus Cristo, aquele que vos chamou com uma vocação para esses dias e para esta era, porque dessa geração não passará. Existem 2 tipos de gerações nesta era. Uma geração que adora em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade, os maiores adoradores como nunca houve nesta era. E existe outra geração maligna e perversa, que são selados pelo demônio, e esses já não têm salvação. Vieram para propagar, porque já se venderam, as suas gerações passadas se corromperam e fizeram pactos demoníacos por poder de destruição a vidas humanas. Mas Deus levantou nesta geração homens e mulheres de Deus com dons sobrenaturais e com fés motivacionais, que alcançará todo o planeta para transformar pelo poder da fé em Jesus Cristo, que sejais salvos. Eu não estou aqui ministrando religião, placa de ministério. Eu não sou religioso. Eu sirvo a Jesus Cristo, o Rei, Deus e Senhor. Eu sigo a Bíblia Sagrada, porque os religiosos daquela era crucificaram ao autor, ao consumador da vida. José se encontra ali agora cativo, dentro do teu deserto. Jesus Cristo, quando ele foi provado, antes de passar pela cruz, ele foi levado ao deserto, atentado pelas forças malignas, que hoje se intensificam nesta terra, assolando reinos, nações, matando milhões e milhares de pessoas, ocasionando destruições das casas, dos lares, nas famílias. E muitos não estão entendendo, estão desligados. Essa mensagem não é para todos, é para poucos. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem olhos, veja, olha para cá. E testifique no teu coração. Junte provisões para a sua sobrevivência, de alimentos, de remédios, de água. Porque chegará a fome a todas as nações, a todos os reinos. Depois desse período, se levantará uma falsa paz. E essa falsa paz invadirá os corações dos seres humanos, que se esquecerão. Até os eleitos escolhidos do Senhor se desviarão. Mantenha-se firme na fé, que esta era e este tempo é chegado, e é o tempo mais perigoso da humanidade. E é um tempo glorioso para os que estão acompanhando e estão praticando, não sendo só ouvintes, mas praticando a palavra e vivendo na palavra do reino dos céus e da salvação em Cristo Jesus, o nosso Deus. Honras e glórias seja dado a Ele. José agora, ele está ali dentro da cadeia, sobre todo o serviço daquela cadeia, mas está preso, está escravo. Mas ele tem a promessa. Agora ele é liberto. Ele é chamado pelo rei do Egito para que revelasse pelo poder de Deus o sonho de Faraó, cujo a visão que Deus lhe deu perturbou o seu coração. E ali ele chega e ele fala: é necessário que provenha uma pessoa para cuidar deste reino, para que ajuntais durante 7 anos alimento, para que a terra sobreviva. E ali ele é levantado como governador, não porque Deus queria salvar Faraó, não, é porque Deus queria salvar a nossa promessa, que foi feita a Abraão, e a promessa que veio como homem, e habitou entre os homens, a luz do mundo, o sol da terra, Jesus Cristo, porque nele nós temos a promessa da fé e da salvação e da vida eterna, cujo sangue se esvaiu na cruz do Calvário, pelos meus pecados, pelos teus pecados, carregando todo o fardo, o jugo desta humanidade em trevas. Agora aquele homem é levantado como governador daquela era, para alcançar a sobrevivência da nossa geração. E nessa geração na qual nós estamos, muitos estão brincando, achando que as coisas não acontecerão. Nós temos um governo que adora demônios, que adoram pessoas que são ditadores, que matam, assassinam cristãos, que se levantou contra Israel. Eu não gosto de política, eu não voto. O meu voto é de Jesus Cristo. Eu não misturo nessa cachorrada, mas é necessário que falamos a verdade, porque não existe homem que se levanta contra o povo de Deus. Homens que falam que Israel é genocida, porque está se levantando contra o próprio Deus. E apoia terroristas que estrupam crianças e põe fogo em crianças, matam, oprimem as suas mulheres, apoiam grupos extremistas, criminalidade, apoia todo tipo de podridão e ditadores que proíbem a fé da palavra em Jesus Cristo. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, desafiou a Deus, fez uma estátua para si como Nabucodonosor, para ser adorado, e Deus feriu a ele com câncer nos pâncreas. Está com os dias contados. Com Deus não se brinca, não importa como você seja ou o poder que você tenha, mas não se desafie a Deus e não brinque com Deus. Deus, ele avisa aqueles no qual ele ama. Ele alerta as nações, os reinos, pelo poder da tua palavra. Mas o mundo prefere caminhar em trevas, prefere estar disperso, despercebidos aos fatos reais que estão acontecendo. Maremotos, terremotos, tsunamis, fenômenos sobrenaturais em 2026 que nunca houve no planeta. Destruições, morrendo pelo fogo, pelo gelo, cidades, reinos sendo assolados, nações sendo dizimadas, sinais dos céus e na terra. Aos olhos de toda a humanidade, eu não estou aqui para pregar placa de igreja, ministério ou religião
que eu não sou religioso, eu sirvo a Jesus Cristo, Deus único, fiel e verdadeiro. O reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que abram os vossos olhos e caminhem na luz da verdade. Jesus Cristo é o único Deus e deve ser adorado e reconhecido como tal. Somente Ele a honra e a glória seja dada. A exatidão, a conexão da vida, a excelência. Não é o pastor que salva, o papa que salva, o padre que salva. Não sou eu que salvo. Ele é o Salvador, o Redentor da humanidade. E Ele provém avisando esta humanidade em trevas, para que se prepare, porque estamos em dores de parto. E é assim, quando uma criança começa a nascer, a mãe geme e chora até que nasce a criança, não cessa as dores. Para que não pegais vossos corações desprevenidos, e para que sobrevivais a este tempo que será breve, mas será um tempo de grande dor. Muitos morrerão de fome. Então ajunte provisões. Aqueles que têm condição, e os que não têm, Deus manterá pelas mãos e pela fé. Junte-se, faça uma pequena reserva. Não estou falando para fazer estoque de anos, não. Faça uma pequena reserva de alimento. Faça uma pequena reserva de remédios. E faça-se uma reserva inteira da palavra do Senhor no teu coração, vivendo ela os 365 dias do ano. E de anos e anos viva ela, até que se consume a vida do Senhor. Eu quero vos dizer neste momento, José é levantado, e ali todas as nações, os reinos daquela época, vão para o Egito, porque ele se levantou para que hoje nós sobrevivêssemos e chegasse, porque senão nenhuma carne sobreviveria. Naquela época mesmo, Deus levantando ele, milhões, milhares morreram de fome. Morreram. Porque a promessa foi dada à nossa geração, pelos profetas, por Noé, Abraão, Isaque, Jacó, pelos patriarcas, pelos profetas, a cada um deles que lutaram com todas as forças e vigor. Não foram reconhecidos pelos seus carros, pelas suas aeronaves, pelos seus palacetes, pelos seus templos grandes. Eles andavam a pé, pregando de vilarejo em vilarejo, atravessando de barco, sendo presos, julgados, subjugados, mortos, queimados, afogados em caldeiras com óleo quente, tendo as peles arrancadas, os braços esquartejados, sendo torturados, sofrendo humilhações, mas venceram para que hoje você tivesse vida em Jesus Cristo. Jesus esvaiu o sangue dele na cruz do Calvário pelos teus pecados, não pela religião, para que você seja um religioso, porque religioso, os sacerdotes daquela época mataram ele pela lei, mas ele se doou a si mesmo para que concretizasse, porque se ele quisesse, ele tinha dizimado esta humanidade. Os anjos do céu, vendo o autor e o consumador da vida passando pela morte, queria dizimar o ser humano, porque não compreenderam e entenderam. Grande é o amor de Deus por nós, porque é um amor imedível, insondável, incompreensível, incabível. Só adoras a Ele, só confias nele, só temas a Ele, o princípio da sabedoria. Louvai e engrandecei ao nome do Senhor dos exércitos celestiais, sobre os céus e a terra. José agora salva toda aquela geração. O porquê? Porque Deus levantou ele com um propósito. O deserto no qual tem passado nos vossos corações, as lutas e as provas que tem passado nos vossos corações, eu quero te dizer que muitas das vezes não é para a tua destruição. Deus não te prometeu que seria fácil. No mundo teríamos aflições, e essas aflições assolam a toda a humanidade. Mas saiba que aqueles que estão firmados na rocha, Jesus Cristo é o teu refúgio, o teu abrigo, a tua segurança. As asas do Senhor estão te encobrindo para te guardar e resguardar de todos os males. A palavra do Senhor é o teu escudo e bloqueia você de todas as pertandades, mortandades que assolam a terra, e que vem sobre a terra, e que está sobre a terra. Porque quando você se refugia na palavra do Senhor, o teu Deus, você adquire conhecimento pela presença do Espírito, o que é irrevelável.
Clama a mim e responder-te-ei. Anunciarei grandes coisas ocultas e irreveláveis aos sábios da terra. Jeremias 33:3. Não é você clamar ao teu pastor, pedir provisão à tua igreja, pedir provisão ao teu pai, à tua mãe. Ninguém vai te livrar desses dias, a não ser Jesus Cristo e o conhecimento que é dado, que está enferrujando no teu armário. A palavra de Deus está lá guardada na gaveta, em cima da prateleira, cheia de poeira. E muitos não procuram o conhecimento eterno. Procuram-se conhecimentos em teólogos, em homens que se dizem ser e não são. Eis que faço coisas novas, usarei as coisas loucas deste mundo, desprezíveis aos olhos humanos, para a minha glorificação. Aqueles que se dizem ser nada serão, os que não são serão, porque você não é reconhecido pela tua conta bancária. Caixão não tem gaveta. Muitos terão dinheiro, mas não terão como comprar o alimento. Então você que está sendo avisado pela provisão do Senhor, faça-se uma pequena reserva, porque o tempo é abreviado, não será 7 anos, será um tempo bem breve, mas muitos morrerão. A fome chegará, assolará o Brasil, assolará todas as nações, porque estamos em guerras de reinos e reinos e guerras espirituais. E estas guerras espirituais é invisível aos teus olhos. Milhões estão morrendo, perdendo a vida. Então, ajunte alimento por um tempo. Ajunte medicamento. Compre rádios, comunicadores que não precisam de satélites. Estejam atentos à palavra do Senhor, o teu Deus. Não só vendo nas mídias, nas redes de televisões. Não sejamos só ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Porque naquela época, todos foram avisados. Mas muitos zombaram e morreram pela fome. Mesmo Deus tendo levantado José. E hoje Deus não vai levantar governante, não. Porque a corrupção generalizou. Demônios habitam nos governos predominantes. Deus levanta assim, tem muitos homens de Deus na política assim. Mas são pessoas que são privadas de fazer o bem. Porque o mal predominou sobre todos os reinos e nações e governos. O mundo jaz no maligno. Então não espere do mundo provisão. Espere do seu Deus e da tua fé praticando em Jesus Cristo, para que vocês sejam salvos pelo poder da palavra do Eterno, Criador dos céus e da terra. O machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produz frutos será colhida. A que produz maus frutos será desarraigada, arrancada, lançada ao fogo. É céu ou é inferno, a Bíblia se cumpre diante dos olhos de toda a humanidade. Sinais nos céus da terra, os maremotos de tsunamis, piores catástrofes que nunca houve. No nosso Brasil, várias cidades alagadas, submergidas pela água, porque zombam de Deus nos carnavais, desafiam ao próprio Deus e sofrem as consequências. A humanidade sofre as consequências dos seus próprios atos. Não é que Deus é ruim, é porque são casas rebeldes, não querem se converter, não querem se entregar ao caminho da justiça do Senhor dos Exércitos. Eles não querem ouvir a palavra da verdade, eles não querem ser curados pela fé em Jesus Cristo, eles não querem ser salvos por Jesus Cristo. São casa rebelde e caminham a precipício de sepulturas, indo para o inferno, cegos, andando ao meio-dia, tropeçando nas suas próprias concupiscências e vaidades, carnalidades, imoralidades. Mas o nosso Deus, Ele vos ama a cada um de vós. E neste momento, eu quero te dizer, não é eu que vou te salvar, não é o seu pastor, não é a sua religião. Não importa a igreja que você vai buscar, a tua comunhão com Deus é pessoal. A tua comunhão com Deus, ela é você e Deus. O teu conhecimento, o teu enchimento espiritual é você e Deus. É dobrar o teu joelho no teu quarto e falar com o Senhor, clamar a Ele. E não revelar aquilo que é entre você e Deus, a não ser que Deus mande você revelar. Porque José teve um sonho e contou.
o teu sonho. Mas aquilo já era para que se cumprisse, para que ele fosse preparado. Deus sonhou com você desde o futuro, e do presente, e do passado. E ele já sabe a cada um de vós que estará lá na glória com ele. Porque o nome já está escrito no santuário, tabernáculo do Senhor. No livro da vida, todos que são salvos já estão escritos. Ele é o alfa e o ômega. Está acima do espaço, do tempo, da física, da tua compreensão pequena, que o pecado a limita. Os anjos do Senhor proclamam a salvação. O reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações. Os anjos do Senhor pregarão em corpos de barros, em formas humanas, para que a palavra seja edificada. A palavra do reino dos céus está sendo pregada por vozes que clamam no deserto ao arrependimento da humanidade. Nas ruas, nas praças, nos becos, nas vielas, os grandes templos pregam só prosperidade, não pregam salvação. Às vezes faz evento para 40, 50 mil pessoas, não ganham uma alma para Deus. Pintam as suas igrejas de preto. Haja luz e houve luz. Falsos pastores comem os dízimos, se engordando com a carne das ovelhas, mas não pegando o conhecimento e a voz da verdade do Espírito de Deus. Arrastam milhões para o inferno, porque não procuram conhecimento. Estão com as suas Bíblias, a palavra feita da boca do Senhor, o nosso Deus, o manual da vida, enferrujando na sua gaveta, no seu armário. Desperta tu que dormes, antes que a assolação chegue à tua casa. Coloque o teu refúgio, o teu abrigo, a tua esperança no Senhor dos exércitos celestiais. Porque Deus, ele virá e não tardará. Não é tempos de brincar, é tempos de adorarmos, é tempos de salvar almas, vidas. Seja um ganhador de almas, um proclamador da justiça do reino dos céus. Porque os seus valores que serão julgados nos céus são os valores segundo as suas obras em Jesus Cristo, o nosso Deus e Senhor. Conheceu a verdade, ela te libertou? Vai pelo mundo, pregue o evangelho, salve o teu vizinho, os teus inimigos, salve os teus amigos, salve os teus perseguidores. Pela fé em Jesus Cristo, não pela religião. Não espere do teu pastor, não espere dos bancos das igrejas, não espere dos julgadores. Faça a sua parte diante do Senhor dos exércitos. Porque não é para o homem que tem que vir e ser reconhecido, é por ele, por meio dele, e para ele a honra e a glória seja dada. E você que não está no caminho do Senhor, hoje o machado está posto, já não é tido como inocente, já conhece a verdade. Não é a religião, o seu padre, o seu pastor, não é que vai te salvar. O único que te salva se chama Jesus Cristo, caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. E se você não for achado escrito no livro da vida, você não tem parte com Deus. Os livros são os seus atos, pensamentos e atitudes. Este tempo está sendo anotado e revelado à tua casa, à tua família, à tua vida, ao teu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem olhos, vejam. E quem tem coração, entenda e conteste a palavra do Senhor e confirme dentro das Escrituras Sagradas. Agora eu quero te dizer, você ainda que não é escrito no livro da vida, e que você não reconheceu a Jesus Cristo com a tua própria boca. Ah, eu vou na igreja, eu tenho Deus no meu coração. Todos têm Deus de falar de boca, mas de praticar de obras e de fazer a vontade do Senhor, quão difícil é. Não adianta se você vai na igreja, se você é um religioso, mas se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, afastai-vos de mim, vós que pratiqueis iniquidades. Porque se você não confessar a ele na sua própria boca, reconhecendo a Jesus Cristo como o Deus triuno que se torna único, que se destituiu da tua glória e veio pela humanidade, trazendo a luz a este mundo em trevas, para que desse a oportunidade de restabelecer o elo consigo mesmo e verter o teu sangue naquela cruz do Calvário pela tua vida, para que sejais salvos, liberto e não escravo de religião ou dominação. Sejais libertos e salvos pela graça e a palavra do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a ele como seu Deus, o seu Rei, o seu Senhor, em todos os vossos caminhos. Não temais. A palavra de Deus fala 365 vezes, não temas, não temas, não te assombres com estes dias, não te assuste, confie somente e caminhe em Jesus Cristo. Aquele que acreditar,
Pelo poder da fé verá a glória de Deus resplandecer. Agora eu quero colocar diante dos vossos olhos e dos vossos ouvidos, olha para cá. Você que não aceitou a Jesus e não reconheceu Ele nos teus caminhos, não precisa mandar mensagem. É você e Deus agora no seu particular, no seu trabalho, nas ruas, aonde você estiver. No seu quarto, na tua casa, na tua sala, na tua cozinha, no teu bairro, na tua cidade, no teu país, não importa onde você esteja. A verdade chegou aos teus ouvidos. E agora, se você, aquele que aceitar viverá em Cristo Jesus, o que não aceitar morto, destituído da glória já estás. É a tua escolha, o céu ou o inferno. Deus está avisando, faça provisões, junte-se alimentos, para que sobrevivas por um pequeno período. Junte remédios, para que não falte provisão à tua casa, porque os alimentos faltarão nas prateleiras dos supermercados. Mesmo você tendo dinheiro, você não comprará. Acompanhe as escrituras sagradas, acompanhe a palavra de Deus, acompanhe, estude, tenha conhecimento, busca pessoal diante do Senhor. Você que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua alma, da tua vida agora, e reconhecer a Ele, não religião, reconhecer a Jesus Cristo e ter o nome escrito no livro da vida. Coloque a mão nos vossos corações, confesse da sua própria boca, falando assim: Senhor Jesus, eu te reconheço em todos os meus caminhos, te aceitando como meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor, o meu Criador. Escreva o meu nome, Senhor, no livro da vida, para nunca mais sejas apagado. Você que está voltando para a presença do Senhor, diga estas palavras comigo, reconhecendo da tua própria boca, ou do teu próprio pensamento, mesmo que você não puder falar, do teu pensamento, você pense, porque Ele sabe antes de você pensar o que você vai pensar, o que você vai pedir. Se você estiver num lugar no qual você não pode falar, você pense no seu coração. Fala assim comigo: Senhor, eu volto para a tua presença, restabelece o elo contigo, reescreve o meu nome no livro da vida, me dai forças espirituais, Espírito Santo de Deus. Vai de encontro a estas casas, a estes bairros, estas famílias revidas e familiares, levando, Senhor, a provisão do Espírito para eles. Senhor, encha eles com a presença do teu Espírito e dissipa todas as potestades com comitiva dos teus anjos, tirando todo o espírito de malignidades que assolam para trazer destruições a estas casas, estas vidas, essas famílias, para que sejais salvos em Jesus Cristo. Que todo o mal saia das vossas casas, que todas as legiões saiam dos vossos lares, das vossas famílias, das vossas gerações, que todas as maldições hereditárias sejam quebradas e desfeitas pelo nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, enfermos, sejam curados, renovados pelo nome de Jesus Cristo. Que as suas células sejam regeneradas, a sua gênese seja refeita pela palavra e pelo nome de Jesus, que te cura agora neste momento. Todas as enfermidades batam em retiradas pelo nome de Jesus Cristo. Que toda bruxaria, macumbaria, que toda magia negra seja quebrada e desfeita, desarraigada do centro dos infernos. Que o anjo do Senhor faça que todo mal seja quebrado e desarraigado, e que o Deus Todo-Poderoso te liberte da maldição, te liberte a tua geração aprisionada em obras de magia negras, sejam arrancadas pelo nome de Jesus. Que todo trabalho de despacho seja arrancado em nome de Jesus, da tua casa, da tua família, dos teus familiares, da tua vida. Que todo espírito do vício, das drogas, do álcool, sejam desfeitos em nome de Jesus e saia das vidas dos familiares destas gerações. É pelo nome de Jesus que nós proclamamos a salvação e a vinda do Messias, do Yeshua Arabaque, o Rei do Universo, Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, o Messias, o Deus Criador dos céus e da terra. Que maravilhoso, santo, eterno, glorioso Jesus Cristo, Deus, Filho e Pai. Aleluias.
Santo eterno, sobre gerações e reinos, predominará sobre toda a existência dessa terra. E não há governo, domínio demoníaco que possa impedir da palavra de Deus se cumprir. Não há reinos e gerações que possam impedir, porque dessa geração não passará. Todo joelho se dobrará, toda a língua o confessará, que Ele é Deus, é Rei e é Senhor. Que Deus possa vos abençoar neste dia. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, compartilhe esta mensagem, alerte. Aleluia. Só um minuto que eu estou trocando o microfone. Descarregou. Você deve ser, sim, reconhecido por Deus, não pelo homem. Não ajuntais tesouros nesta terra, cujo a traça corrói e a ferrugem destrói. A traça corrói o papel. Agora fizeram a moeda digital, que corrói o caráter do homem, que se vendem por valores terrenos. Servi ao Senhor em todos os teus caminhos, porque sem santidade ninguém verá Deus. Mas como assim? Não há um justo sequer? Ninguém é santo nessa terra. Não houve São João, São Maria, São Paulo. Não houve santo. Só existiu um santo que pisou nela. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o santo dos santos. E sendo Deus, caminhou perfeito como homem. E venceu os teus jugos e os teus fardos. Mas a graça do Senhor nos alcança, porque todos os dias somos dignos de arrependimento, porque nós pecamos no agir, no falar, no pensar, no mirar, no julgar. Todos os dias pedimos a misericórdia ao Senhor e a graça dele nos alcança. Mas essa graça está se esvaindo e chegará o dia da colheita. É muito grande a seara e são poucos os ceifeiros. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos do Senhor. Ganhe almas para Deus. Sejais reconhecidos na grandeza da eternidade do Senhor, que está acima dela. Está acima do espaço, do tempo, da física. Está acima de toda a compreensão. Porque nada pode separar você do amor de Jesus Cristo. Nem a vida, nem a morte. Nem a criação e nem a criatura. Nada que existe
ou o que será criado pode separar você do amor dele. Porque ele te amou, tanto que ele se destituiu da tua glória e veio como homem, como uma das menores das criações, que é o ser humano. Porque são milhares e milhões de criações celestiais. Não somos a única bolacha do pacote ou a única laranja da caixa. Então, alinhais as tuas veredas na justiça do Senhor, o teu Deus, que te chamou, para que sejais livre e não escravo, para que tenhais vida e não morte, para que comeis o melhor da terra, e não pereçais nas suas próprias iniquidades, concupiscências e malignidades. Porque o Espírito liberta aquele que está cativo, aquele que aceita e reconhece a Jesus Cristo como o teu Deus, o teu Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é justo. Salve vidas, salve almas para o reino dos céus. Trabalhe para Jesus Cristo, que este trabalho será reconhecido na eternidade. E não pense que o céu é um lugar de descanso. Não pense que você não se lembrará. As lágrimas dos seus olhos serão enxugadas. Os seus prantos, as suas dores serão curadas. Mas os seus pensamentos você lembrará. Haverá um novo céu, uma nova terra? Sim, haverá. Mas você lembrará, e isso é provado dentro da Bíblia, o homem rico e Lázaro, o mendigo. Os dois morreram, um foi para o seio de Abraão, que não havia o paraíso, que Jesus Cristo ainda não tinha vindo, mas havia o seio de Abraão para acolher aqueles que morriam em Cristo. E havia o Hades, o pressuposto do inferno. Um vai para o pressuposto do inferno e o outro vai para o seio de Abraão. Ali um comunicava com o outro, mas não podia ultrapassar o limite, que tinha um grande abismo. E o que estava lá, ele lembrava, portanto que ele pediu para voltar, para avisar a família. E ali, Deus fala a Abraão, eles têm os profetas, e não ouviram os profetas, irão ouvir eles se ele voltar? Então não pense que você não irá pensar, porque todos os seus atos, as suas atitudes, os teus pensamentos são anotados nos livros. E o livro da vida você tem que ser achado escrito nele. Porque este livro da vida, quem pode desatá-lo é só o Cordeiro, é só o justo, é só o santo, é só o eterno, é só o Deus triuno que se torna único, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Faltam 4 minutos e 37 segundos para acabar esta mensagem. O que você ouviu aqui da parte do Senhor, o nosso Deus, dá honras e glórias a Ele. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, compartilhe esta mensagem, alerte as pessoas à sua volta, ao seu derredor, para se prepararem, salve vidas e salve almas, porque a palavra de Deus é o que salva, é o que cura, é o que liberta. Seja um anunciador do reino dos céus e da justiça do Senhor, porque nessa geração em trevas haverá, já está na terra, a maior geração que adorará a Ele em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade, que encontrará Ele com corpo mortal e será revestido num corpo incorruptível de glória. Esta era é uma era sensacional, maravilhosa, para aqueles que servem a Jesus Cristo, para aqueles que buscam a eternidade no Deus triuno que se torna único, o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? O nome dele é Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. O Deus maravilhoso, eterno, santo, justo e fiel. Que menaracalamacaramasou, repequenácia, santo Deus, glorioso, glorificado e exaltado, eterno e santo, justo e equitério. Só tu és maravilhoso. Você pode agradecer a Deus neste momento, pela casa que te abriga, pela roupa que você veste, pelo ar que você respira. Buscai ao Senhor, orai a Ele 3 vezes, 4 vezes por dia, e sai conectado com Ele no teu pensamento. Não sejais só ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Aos vossos corações, ganhem vidas, ganhem almas para o Senhor, ganhem os seus amigos, seus inimigos.
Leve a palavra de Deus, morra pela palavra de Deus, viva a palavra de Deus, exalte a Deus, reconheça a Ele em todas as suas veredas. Não espere do seu pastor, não espere da sua congregação, não espere daqueles que ficam no banco só julgando e apontando, porque muitos desses ficarão no grande dia. Faça a vontade do reino dos céus e a justiça do Senhor. Vá pelo mundo, pregue o evangelho a todo ser, a toda criatura, aqueles que perecem, que sofrem, que têm fome, que têm sede, que têm frio. Ajudai e convocais e apresentais a Ele a salvação em Jesus Cristo, o Deus único, fiel e verdadeiro. Senhor, vai diante de cada casa, de cada vida, de cada família neste momento, de cada estado, enviando os teus anjos para guardá-los, resguardá-los neste fim de semana e dando a eles uma nova semana na paz, na graça, no amor, na plenitude do Senhor, o nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita somente a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Dai-nos pão nosso de cada dia, para que nos falte no dia de hoje. Perdoai as nossas ofensas, dívidas, falhas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendidos, que nos têm nos julgados, nos traído, para que o Senhor seja glorificado nos céus e na terra. Toda honra e glória seja dada somente ao Redentor, ao Salvador, a Jesus Cristo, o Deus único, Rei e Senhor do universo. A paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe aos vossos corações. Fiquem firmes na fé, tenha a tua comunhão com Deus, orando e buscando, sendo um verdadeiro adorador e praticante. Não sejais templos vazios, mas sim a habitação do Senhor. Caminhe com o Senhor, ande com o Senhor, encha-se da presença e do Espírito de Deus, para que vos venham salvar vidas, salvar almas para o reino dos céus, para a qual foi chamados e convocados, foi convocados a este dia, a esta hora, a esta existência, porque dessa geração não passará. A paz do Senhor Jesus, que a graça, o amor, a benignidade do Senhor esteja com cada um de vós neste sábado, e que a graça, o Espírito de Deus vos alcance, as vossas famílias, familiares,